Bom dia, meus queridos irmãos. É com muita alegria e com muita fé no coração que estamos iniciando mais um culto das nossas manhãs com Deus e desejando que a paz do Senhor Jesus preencha os seus corações, que as nossas vidas estejam na paz, na sombra do Onipotente. Então vamos cultuar mais uma vez ao Senhor nosso Deus, colocando as nossas vidas no seu altar. Quero convidar os irmãos para orarmos nesse momento ao Senhor nosso Deus, colocando as nossas vidas no altar de Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bom, Senhor, nesses momentos podermos estarmos unidos em espírito, compartilhando do Teu Evangelho, compartilhando de nossas orações, compartilhando louvores, compartilhando crescimento espiritual, Senhor, compartilhando o aprendizado. Que esse momento aqui, Senhor, seja momentos muito edificantes para todos nós. Nós possamos ter as nossas vidas, ó Deus, nas Tuas mãos, ter as nossas vidas dirigidas por Ti, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Abençoa todos nós, nossos familiares. Abençoa todos aqueles que estão próximos de nós. E que nós possamos, ó Deus, estar sendo protegidos pelo Teu poder, pela sombra das Tuas asas. Enche o nosso coração da Tua paz, do Teu amor divino. E nos fortalece, ó Deus, para mais uma caminhada durante este dia. É o que nós pedimos e agradecemos, orando a Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Gostaria de ler para os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra escrito no livro de Lucas, no capítulo 9. Acompanhem comigo esta leitura. Está escrito assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Então Pedro falou e disse: és o Cristo de Deus. Sabemos que ainda hoje, apesar de tantas evidências, tantas provas de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, o Salvador prometido, ainda há muitas pessoas descrentes no nome do Filho de Deus. Ainda há muitos que zombam do Filho de Deus, não creem, e ainda querem levar aqueles que creem à apostasia. Que nós possamos, meus irmãos, povo de Deus, testemunhar do amor de Jesus Cristo por nós, testemunhar do nosso amor por Ele, da nossa fé, que a nossa fé seja inabalável. Que nós possamos declarar que Ele é o Deus que fez a terra, que fez todas as coisas. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Para a honra e glória de Deus Pai. Ele é o Deus que fez a terra, fez o céu, o mar, o sol e o entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, que em todo o universo tem muito poder. Eu sei que dele é a força que abre as fontes, que estremece os montes e detém o sol. Que incendeia e faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, que ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade
é Criador, Deus soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus é o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. É o Deus que faz da água o vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam caminhar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Bom dia, meus queridos e amados irmãos e amigos ouvintes. Eu quero, na manhã deste dia, rogar as bênçãos de Deus sobre a vida de todos nós e que juntos possamos crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Para a nossa reflexão nesta manhã, meus queridos, eu escolhi o texto que se encontra no capítulo 6 de Marcos, Evangelho de Marcos, a partir dos versos 45 a 51, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, pois por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra aqui, lida e ouvida. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero, com base nesse texto, meditar com os irmãos sobre o tema O poder de Jesus sobre a natureza. Irmãos, o Senhor Jesus sempre esteve rodeado de multidões por onde ele andava. Nesse mesmo capítulo, a partir dos versos 34, Marcos registrou um grande milagre operado por Jesus diante dos seus discípulos, que foi a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, com os quais alimentou quase 5.000 homens.
E Mateus também, no capítulo 14, verso 21, ele também registrou esse milagre e ele disse que os que foram alimentados foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E após esse feito, Jesus compeliu seus discípulos para passarem para o outro lado, ou seja, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Havendo feito isso, ele foi para o monte orar. O texto diz que por volta da 4ª vigília da noite, os discípulos estavam no meio do mar e só Jesus em terra. O mar da Galileia tinha 21 quilômetros de comprimento. Estando os discípulos no meio do mar, eles estavam distante de Jesus cerca de 10 ou 11 quilômetros. Então, naquela hora, sobreveio uma tempestade no mar. E de onde Jesus estava, ele viu que os discípulos estavam em dificuldade, pois o vento era contrário. Eis aqui algumas lições, meus amados, para a nossa compreensão nesse texto. Primeiro, que nós vemos aqui, a primeira lição, é o poder de Jesus sobre a natureza. Jesus andou sobre as águas do mar tempestuoso, como que andando em terra seca. As grandes ondas não puderam fazer com que Jesus se afogasse. Ele dominou a tempestade. Ao vê-lo andando por sobre as águas, os discípulos tiveram medo e pensaram se tratar de um fantasma, é isso que diz o texto. Mas Jesus tranquilizou-os dizendo: não temais, sou eu. Isso nos ensina, meus amados, que por maior que pensamos ser os nossos problemas, as nossas dificuldades, Jesus domina sobre tudo. E basta buscarmos nele com fé o socorro que ele está vendo e nada está oculto aos seus olhos. Em segundo lugar, o mar e os ventos se aquietaram e emudeceram com a presença de Jesus. Com isso, meus queridos, Jesus trouxe a calma e a tranquilidade para os seus discípulos, e assim puderam chegar ao seu destino com segurança e paz. Podemos aprender aqui que Jesus não está restrito ao tempo e nem à distância, e nem a noite foi capaz de impedir que Jesus visse a dificuldade que os seus discípulos estavam enfrentando. Eles já estavam no meio do mar, longe de Jesus, mas ele os viu onde eles estavam. Jesus não estava restrito ao tempo ou à distância. Quanto tempo ele precisou para chegar até os discípulos? Ele não precisou de tempo. Foi imediato no socorro. Foi bem rápido. Quando Jesus quis socorrer os seus discípulos, foi imediato. Ele não dependeu de tempo nem de distância. Portanto, vemos, meus queridos, o poder de Jesus sobre a natureza, quando ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, como também ao dominar e fazer parar a tempestade, trazendo paz e calmaria. Como eu disse, por maior que pensamos que os nossos problemas são grandes demais e que não temos condições de saná-los ou de resolvê-los, é só buscar a Jesus com fé, buscar confiando a sua presença e a sua ação. Ele está pronto, ele está atento. Não há distância, não há escuridão, não há tempo. Jesus não está restrito ao tempo. Ele domina sobre tudo, ele domina sobre a natureza. E já imaginou andando no mar como se fosse em terra seca? Só ele pode fazer isso. Só ele tem domínio total sobre todas as coisas. Então os nossos problemas,
as nossas ansiedades, as nossas inquietudes não são maiores do que o poder de Jesus Cristo. E Ele está olhando para todos nós. Ele sabe o que precisamos. É necessário buscarmos, é necessário confiarmos nele, é necessário buscar a Ele com confiança. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça entender que os seus problemas não são maiores do que o poder de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Posso explicar o amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Nosso Senhor Jesus tem poder para transformar vidas.
Busque nele, confie nele, entregue todas as suas ansiedades, todos os seus planos na mão do Senhor, e com certeza Ele agirá. Desejo a todos um dia abençoado. Fiquem com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.